Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma videoaula de apoio aos professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre 2021, revista Ensinamentos Bíblicos, com o tema Pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Neste momento estaremos comentando a lição de número 5, cujo tema é Abrindo as Cortinas do Novo Testamento. O texto-chave está em Joel capítulo 2, 28, que diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Leitura bíblica está em duas passagens, Joel capítulo 2, do 28 ao 32, Lucas 2, do 25 ao 35. Ali em Joel diz, após o 28, ele diz: Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E a mensagem para refletir da lição na revista diz: O Espírito Santo preparou o cenário perfeito para o cumprimento das promessas anunciadas pelos profetas. Amém? Estamos com nossos amados irmãos, pastores que estão cooperando conosco, cooperando com essa aula para auxílio aos professores, nossos amados irmãos, pastor Evandir, ali Jardim do Mirante, bem como também pastor Eduardo, aqui no momento na congregação sede, que já estarão cumprimentando os irmãos. Olá, irmãos. Mais uma vez é uma honra poder estar aqui cooperando com o CAPED, cooperando também para a vida dos professores. O objetivo é que o reino de Deus cresça, que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Aos professores que estão nos assistindo nessas aulas, peço que você olhe a Deus, que você faça suas anotações, suas referências e que possa tirar proveito desse momento que o CAPED disponibiliza, que Deus possa usá-lo mais uma vez nas escolas dominicais. Amém, amados. A paz a todos os irmãos que estão nos ouvindo. É uma bênção realmente estarmos aqui para mencionarmos mais alguma coisa da palavra do Senhor, porque sempre sabemos que não há limites. A palavra do Senhor é um manancial que não tem fim. E pela graça do Senhor, assim estamos para discorrer sobre esse assunto muito importante sobre Espírito Santo. E é uma bênção, e espero que os irmãos assim tirem daquilo que vamos falar, aquilo que o Senhor nos tem passado a dizer, e retire que será isso passado para os alunos, não é? E é uma bênção. Amém, irmãos. É bastante interessante, coloquei 2 versículos aqui, 1 Pedro 1 e versículo de número 11,
só depois os irmãos podem ler com mais tempo, mas esse versículo diz assim, olha, que os profetas, eles estavam indagando que tempo, em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que neles estava. Então, quando nós pegamos esses escritos do Antigo Testamento, esses escritos dos profetas, nós podemos usar, então, esses textos bíblicos para entender que esses profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, é por isso que nós estamos aqui pegando esse Antigo Testamento e abrindo as cortinas para o Novo, porque ele tem todo o aval do Espírito Santo. Inclusive, toda a Bíblia ela é obra-prima do Espírito Santo, né? E Pedro vai dizer na sua segunda carta que nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum. Então, o que o profeta Joel disse, o que Isaías disse, o que Ezequiel e tantos outros profetas disseram, não disseram de sua própria vontade. Outro fato interessante que é importante nós conhecermos essas profecias sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, porque era justamente esses escritos que os discípulos de Jesus dispunham para embasar a vinda do Espírito Santo, né? Percebe que eles não tinham as cartas paulinas para embasar as suas doutrinas. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. Então aconteceu lá um derramar do Espírito Santo. Pedro se levanta com o conhecimento que ele tinha nas Escrituras. E ele vai então citar o profeta Joel, vai citar o que está acontecendo foi o que um dos profetas já havia dito, e como nós temos aqui, o profeta não disse por sua própria vontade, mas disse inspirado pelo Espírito Santo. E aquele derramar do Espírito Santo trouxe uma confusão na vida das pessoas que ali estavam por falta de conhecimento nessas profecias que estamos estudando hoje. Porque se eles assim tivessem esse conhecimento do profeta Isaías falando sobre o derramar do Espírito Santo, como o pastor citou aqui, o versículo 32... Desculpa, o capítulo 32, o versículo 15, se as pessoas que ali estavam tivessem esse conhecimento sobre o derramar do Espírito Santo sendo profetizado no Antigo Testamento, não teriam dito para Pedro, essas pessoas estão embriagadas, né? E então Pedro se levanta com o conhecimento profético de Joel, poderia citar o Ezequiel, poderia citar o Isaías e tantos outros textos para embasar o que estava acontecendo ali. Então, o conhecimento das Escrituras ele é muito importante e nessa ocasião ele pôs fim à murmuração. Estava havendo uma murmuração sobre o derramar do Espírito por falta de conhecimento, mesmo porque eles não estavam acostumados ao que Joel diz aqui no versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles não estavam acostumados com o Espírito Santo sendo derramado, eles estavam acostumados com o Espírito Santo, podemos dizer assim, sendo gotejado, né, na vida das pessoas. Naquele momento foi derramado. E eles não estavam acostumados com isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles estavam acostumados a ser judeu para ser salvo. Todo aquele que nascer judeu será salvo. E então vem agora esses acontecimentos. Então, para pôr fim a isso, precisava desse conhecimento do Antigo Testamento. Imagine um dos nossos irmãos discípulos de Cristo e tantos outros pregadores entrando numa sinagoga cheio de judeus e as pessoas indagassem a ele: a doutrina que vocês pegam ela não é de Deus, ela fala de um espírito, de um mover, de línguas. O que eles usariam? Eles precisavam ter esse conhecimento do Antigo Testamento. Eles precisavam ler, por exemplo, Isaías capítulo 59, versículo de número 20, né? Virá um Redentor a Sião e aos que se desviarem das transgressões em Jacó, diz o Senhor, quanto a mim, este será o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, né? Então, eles precisavam ter esse conhecimento sobre a vinda de um Redentor, sobre uma vinda do Espírito Santo sendo derramado na vida daquelas pessoas, né? Então, esse é um apanhado geral aqui sobre esse primeiro ponto, sobre a questão que o pastor já colocou, os pormenorizou cada um desses profetas. Então, de uma forma geral, a importância desse estudo nesses profetas para a vinda do Espírito Santo no Novo Testamento. E após o anúncio
profético, que é também um extenso período do ministério profético, desde os profetas de escritos maiores, profetas de escritos menores, onde se é falado desse novo tempo. O tópico 2 fala de um momento diferente, o período intertestamentário. É um período após a escrita dos profetas e um período antes do nascimento de Cristo, nascimento de João Batista. Então tem esse período onde não há registros proféticos, não há registros escritos proféticos, e é então conhecido como intertestamentário ou interbíblico. E nós vamos comentar um pouquinho, pastor Eduardo. Veja, eu estava comentando com o nosso irmão agora há pouco, período em que não há relatos de escritos bíblicos da parte de Deus, período esse que vai de Malaquias até João Batista. Porque nós vemos algo na palavra de Deus escrito, ou seja, falando já de João Batista, ou seja, é um período intertestamentário, um período que não teve escritos de profeta. Há determinados irmãos que eu costumo falar até em pregações, falando, foi um período que Deus não falou com o homem. Não, isso não acontece. Na verdade, o que aconteceu um período em que não houve escritos através de profetas da escrita, mas Deus sempre fala com o homem, constantemente, fala conosco em todo o tempo. Não é período que Deus não falou com o homem, não, isso não acontece. Deus sempre fala com o homem porque tinha uma lei, os profetas do Antigo Testamento, e tinha algo já relatado, e é assim que Deus falaria, através da sua palavra, sempre, como você falou. Assim, não, como bem dito pelo pastor Eduardo, não há registro de profeta da escrita para nós, embora também aos eventos históricos, acontecimentos históricos, e até tem livro que menciona algo. Amados, esse período interbíblico, intertestamentário, né? Eu queria deixar uma sugestão de um livro, O Período Interbíblico, do pastor Enéas Tonini, pastor que faleceu no ano de 2015, aos 101 anos de idade. E nesse livro ele vai citar bastante coisa sobre esse período de 400 anos. E lendo algumas páginas desse livro, o que a gente pode entender? Ele fala que o que se tem de escrito nesse período são os livros apócrifos e os livros históricos. Então, o pastor Enéas Tonini, ele tomando posse aí de livros apócrifos e livros históricos, né? Inclusive ele cita o pastor, o historiador Flávio Josefo, para escrever esse livro. Então, é um livro muito bom. Entretanto, o que nós podemos entender aqui para nós, e o pastor também citou a questão de Deus não ter levantado nenhum profeta, o que nós podemos entender é que todos os escritos desse período interbíblico, eles passaram pelo crivo do cânon do Antigo Testamento, que se formou em torno do ano 100 até o ano 300, e passaram também pelo crivo para se formar o cânon do Novo Testamento. E nenhum desses livros foram tidos como inspirados. Então nós temos sim um período de 400 anos em que Deus não fechou os olhos para o mundo. Não, isso também não concordamos com isso. Mas não temos um profeta sendo levantado depois de Malaquias, não temos um profeta da escrita, né? Então é interessante nós observarmos que houve sim um período de silêncio de Deus no ministério profético, né? Inclusive lá o profeta Malaquias vai falar sobre o profeta que viria. E aí você pega o último profeta falando de um que viria e de repente você entra no Novo Testamento, você vê aparecendo o João Batista, né? E que nós poderíamos adentrar aqui no segundo tópico, né? Onde vai aparecer aqui para nós 3 pessoas ilustres, né? O terceiro tópico da lição, o Zacarias, a Maria e o Simeão, né? Se pegarmos aqui
para a pessoa do Espírito Santo agindo na vida dessas três pessoas, nós vamos começar a observar que a manifestação do Espírito Santo ela já começa a se descortinar de uma forma diferente, né? De uma forma diferente, porque nós vemos uma mulher chamada Isabel com o seu bebê ainda no seu ventre que já era cheio do Espírito. E quando ela encontra sua prima Maria, aquela criança já demonstra a reação e salta no seu ventre, né? E isso hoje nós temos apoio com tantos estudos hoje que as pessoas, as mães vão buscar esse conhecimento de que a criança sente o que a mãe sente, sim, ela está ligada ali no cordão umbilical, os nervos ali estão ligados ali e ele sente o que a mãe sente. Então, assim como o João Batista já no ventre a sua mãe era cheia do Espírito, Isabel também era assim, cheia do Espírito. Então, o mover do Espírito Santo já nessas entrelinhas do início do Novo Testamento, ele já nos dá uma forma bem diferente do que era tido no Antigo Testamento. Amém? Exato, é muito interessante este início, Zacarias sendo visitado pelo anjo, sua esposa ali recebendo esse dom de gerar e agora tendo o Espírito Santo, esse menino nasce diferenciado, Simeão, aquele discernimento espiritual, receber uma criança e aquilo testifica no seu espírito que era um cumprimento de promessa de que ele veria o Salvador, ele vê uma criança e já reconhece como o Senhor, o Salvador, o Messias, né? Tantos que viram o Messias ensinando e questionavam, viram Jesus fazendo milagre, questionavam, e ele ao ver um bebê, ele creu que era o Salvador. É um discernimento, é algo que o Espírito Santo revelou para ele de uma forma profunda, aquela convicção de alguém que tem intimidade com Deus. Então é um período que está sendo preparado, né? Pastor Eduardo, se tiver algum comentário também desse momento bem interessante que ocorre aí da preparação do caminho. É interessante que, mesmo que nós vemos aqui com Zacarias, a mulher dele sendo estéril. Para Deus não havia problema algum. Ela é estéril, não tem problema, mas dela vai gerar um filho. Assim como aconteceu com Sara lá no passado, há 1800 anos antes, e que não há problema, ô Abraão. De ti vai ser gerado um que daí vai ser uma grande multidão que farei de você. Mas como? Ela é estéril, não tem como. Eu avançado em idade, ela também, não tem como. Eu estava no mesmo ponto aqui, Zacarias. Mas minha mulher é estéril, eu avançado em idade, ela também, não importa. Deus, quando quer executar o plano dele, ele conserta todas as coisas e faz e executa em ponto final. Está executado. Então nós vemos aqui, ela é estéril, mas não houve problema. Aí fala assim, e como vai agora com Maria, que é a mulher que vai gerar o próprio filho dele? Então, até o nosso irmão Antônio Sebastião sempre comenta, é uma forma de nós pensarmos que dificuldade teve Deus para isso, porque para nós seria uma dificuldade. Nós teria que encontrar uma mulher que fosse virgem, que pelo Senhor já estaria, já a profecia antiga, já dizendo, do tronco de Jessé sairá um rebento. Teria que ser da linhagem da tribo de Judá. Então, tem que ser uma mulher, tem que ser virgem, tem que ser da tribo de Judá, tem que ser íntegra diante do Senhor, tem que andar nos caminhos do Senhor, ela tem que todos os quesitos de Deus, ela tinha que se encaixar nesse quesito. Então, para nós, seria difícil. Mas, e nós até pensamos, será que foi fácil para... Para ele tem a visão geral de todas as coisas, né?
Mas ele teve que escolher isso daí. Uma mulher que tinha que viver em santidade de vida. E segundo o coração de Deus. Então tem que ser ela. Aí vai ter o José também, todo de Judá. E nós vemos aqui depois, né, comentando também, como já foi comentado, Simeão, deixa Simeão viver até aquele instante. Veja que o Espírito Santo fez, você vai viver até esse último instante, porque vai nascer o filho, e para que sirva isso de testemunho através de você, antes de você falecer. E isso vai ficar mencionado, tanto que estamos mencionando Simeão hoje. Ele não foi perdido na história, ele ficou mencionado. Isso é para testemunho. E tem muitas outras coisas na Bíblia que nós vemos que Deus deixa lá para testemunho. Quando vai servir isso? Vai servir para tempo futuro ainda. Tem uma arca de Noé lá debaixo de pedras, mas está lá a arca. Que já chegaram até próximo lá e pegaram pedaços lá de madeira que tinha betume de um lado e de outro, que era pedaço de arca que estava lá. E tá lá, testemunho. Então isso daqui eu vejo como uma forma de testemunho ainda de que ele é real. Como muitos dizem, não teve. Na verdade, ele nunca nasceu, como eu já vi um judeu dizendo, nós estávamos uma certa ocasião lá na Praça da Sé, que fomos fazer algo com o coral, e a apresentação do coral, e ele apareceu lá e falou, vocês falam desse Jesus, na verdade ele nunca nasceu. O próprio judeu falando isso para nós. Eu sou da tribo de Dan, e esse Jesus que você fala, na verdade ele nunca existiu. Nós estamos esperando ainda o Messias, mas nós vemos aqui o testemunho. Simeão pegou no colo. Então isso tudo é para testemunho, é uma bênção. Como mencionado, né, tinha que ser uma mulher da descendência de Abraão, tanto que o primeiro versículo do Novo Testamento cita, né, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, aquela genealogia que é encontrada no início em Mateus, justamente é para comprovar, olha, o que está acontecendo, este nascimento é cumprimento da promessa dada a Abraão, cumprimento da promessa dada a Davi de um reino posterior, que seria um reino contínuo, eterno, permanente, então são cumprimentos de promessa. Então, tópico 4, a gente vai avançar, entrando para a ação do Espírito Santo nos ministérios de João Batista e de Jesus, para essa preparação do caminho para o Salvador, né? Que privilégio do João Batista receber essa tamanha responsabilidade, que houve uma tremenda ação do poder para que ele tivesse eficácia nisso, né, pastor Júlio? Diríamos que o João Batista foi responsável por dar spoiler, né, do que estava prestes a acontecer aí numa linguagem mais dos jovens, né. Podemos pegar um link, eu fiz um breve panorama aqui, pegando um link, por exemplo, no último livro, Malaquias 4, e versículo 5, eis que vos envio o profeta Elias. Você vira as páginas da sua Bíblia, Lucas, capítulo 1, versículo 17. Eis e irá adiante do Senhor o Espírito e o poder de Elias. Quem é essa pessoa? Eu vos envio o profeta Elias, irá o Espírito e o poder de Elias. Essa pessoa é João Batista. Essa pessoa que está sendo estudada aqui nesse ponto da lição. Elias seria como, ou João Batista seria como Elias, para fazer o trabalho que Elias fez. Percebe que a mensagem profética, a atuação, o ministério profético de João Batista foi muito semelhante ao de Elias, né? Foi levado para falar para o rei, para uma mensagem, né, de advertência, em um momento em que as pessoas não estavam mais dando atenção para a Deus, ele denunciava o pecado, arrependei-vos, convertei-vos. Então, uma mensagem muito incisiva, muito pontual do João Batista.
né? E o João Batista, ele começa a descortinar, né? Nós já vimos que o Antigo Testamento descortinou aí a vinda do Espírito Santo em vários textos, né? E agora o João Batista, ele começa a dar vários spoilers sobre o Espírito Santo também. Começa a descortinar muita coisa. João Batista vem de chegar a dizer assim: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De onde saiu isso? Será que saiu da cabeça do próprio João Batista? Não. O João Batista era cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Então ele poderia dizer que Jesus iria batizar com o Espírito Santo. Então João Batista ele começa a dar-nos esclarecimentos sobre o Espírito Santo que ninguém tinha até o momento, né? Sobre eles os batizará. O que é isso, batizará com o Espírito Santo, né? Então o Senhor Jesus, entendendo esse desconhecimento das pessoas, Jesus começa também a dar vários depois explicações sobre o Espírito Santo. Quando ele encontra um judeu chamado Nicodemos, ele fala para ele: olha, é necessário nascer do Espírito. O judeu pensava que era necessário nascer judeu para ser salvo. Jesus fala: não, se você nascer do Espírito, o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Né? Então, essas entrelinhas, antes que acontecesse o que aconteceu, o derramamento do Espírito Santo, como está, que Pedro citou ali o acontecimento do nosso textuário, que é o acontecimento que havia sido profetizado pelo profeta Joel. Antes que isso acontecesse, houve vários textos bíblicos que vão nos dar parâmetros para isso, né? Então o Senhor Jesus disse assim: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, né? Justo na sua subida, Atos capítulo 1, versículo 8, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. E aí o Senhor Jesus disse: olha, fiquem todos, né, em Jerusalém, até que lá do alto sejam revestidos de poder. Então todos esses versículos são em abrir de umas cortinas para um derramamento do Espírito Santo, né? Então, quando o Espírito Santo foi derramado, aqueles que estavam no cenáculo não tinham dúvida do que estava acontecendo aqui, porque eles foram instruídos, eles ouviram, eles atentaram para a profecia de João Batista, eles atentaram para os ensinamentos de Jesus, né? Então, é muito importante nós termos base para aquilo que nós estamos pregando e ensinando. Afinal de contas, nós somos uma igreja pentecostal, e dando uma olhada aqui já, correndo um pouquinho mais para o final, dando uma olhada aqui, por exemplo, no nosso credo assembleiano, né? Dos 16 itens do nosso credo, da Assembleia de Deus, 6 deles estão relacionados aqui nesse trimestre, né? Então essa lição ela é muito doutrinária, né, em relação às Assembleias de Deus. Então, se 16 itens do credo, 6 estão relacionados aqui durante esse trimestre. Nós estamos falando aqui sobre deidade do Espírito Santo, sobre novo nascimento, né? Aqui está nessa lição. Os dons ministeriais do Espírito Santo, a promessa da sua vinda, dons espirituais. Então, tudo isso está aqui nessa lição. Então, uma lição que está bem embasada aqui na nossa doutrina das Assembleias de Deus, né? E eu acredito que nós possamos não somente estudá-la, mas viver isso nas nossas vidas, né? Não somente entender que o Espírito foi derramado naquele dia e houve um mover do Espírito e houve um derramar, mas isso nele está à disposição para todos nós, né? Porque essa promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a todos quanto o Senhor vosso Deus os chamar. João Batista, que teve essa função de aplainar os caminhos, né? Como diz lá em Isaías 43, haveria alguém para preparar, aplainar o caminho. Ele vem pregando arrependimento de uma maneira poderosa e eficaz que só o Espírito Santo pode fazer, porque, né, a função do Espírito Santo é convencer do pecado, do juízo, da justiça. Ele consegue trazer multidões para ouvi-lo no deserto, se batizarem, e aí ele está preparando o caminho para chegar a Jesus, dizendo: é chegado o reino, chegou o reino. Mas ele faz esse papel importantíssimo. Antes, apresentando, trazendo as revelações, como foi dito, daquele que batizará com o Espírito Santo, trazendo a revelação de tantos sacrifícios feitos, aquele sistema funcionando continuamente, ele vem e aponta para Cristo. Ó, esse é o Cordeiro que dá vida pelo mundo. Então ele está apontando para Cristo e está revelando, já está descortinando de uma maneira maravilhosa o Messias, o Salvador, dizendo: olha, é necessário que agora ele cresça e eu diminua. Nenhum ciúme das pessoas começarem a seguir ele. Agora eu vou diminuir, eu vou sair de cena, agora é ele que vai prosseguir. Então é
um momento meio interessante do Evangelho, essa entrada, essa introdução, apresentando Jesus. Pastor Eduardo? Eu achei interessante aqui, no comentarista ele coloca aqui: no tópico anterior abordamos o Espírito Santo manifestando o seu poder de forma restrita a pessoas específicas, João 7,39. Agora iremos destacar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de João Batista e sobre o próprio Senhor Jesus, o qual recebeu a plenitude do Espírito Santo, pois a ele o Espírito não foi dado por medida. João 3,34. Quando nós fomos procurar na palavra do Senhor essa frase, toda a plenitude, nós vemos somente 3 vezes esta frase na Bíblia. Em Efésios e 2 em Colossenses. Ele diz assim, em Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Veja que Paulo falando nos Efésios. Aí, em Colossenses, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1,19. E Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude no grego é pleroma. E isso significa aquilo que tem sido preenchido, toda a plenitude, foi preenchido, que está cheio da presença, poder, ação, riquezas de Deus e de Cristo. Então há uma diferença em ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Como nós estamos falando sobre o Espírito Santo, há uma diferença. Ter o Espírito Santo, como fala em Efésios, capítulo 1, de 12 a 14, que está aqui, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Isso é o fato de ter o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito, é o que está em Atos 4,31, e tendo eles orado, veja a grande diferença, e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E cheio, no grego, é pleto, preencher, ser completado, ser preenchido. Então há uma diferença em ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Quando você aceita o Senhor, você recebe o selo do Espírito Santo. Quando você busca ao Senhor aqui e tendo eles orado, aí foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, as características do Espírito Santo. Aí nós vamos entrar em outro ponto que é fruto do Espírito. Aí ele começa a compor em nós com a plenitude, foi cheio, a graça do Senhor está conosco, o fruto do Espírito está conosco, agora ele vai ser cheio. Uma diferença que muitas pessoas começam a fazer. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Calma, não é. Há uma diferença em ter e ser cheio, né? Verdade, queridos. Nós observamos muitas coisas interessantes na lição de número 5 sobre o abrir as cortinas
Nós víamos no Antigo Testamento promessas, anúncios, previsões de coisas maiores e melhores que viriam, sobre alguns momentos citados um derramamento do Espírito, alguns momentos citados uma restauração diferenciada, não só física e nacional para Israel, mas algo até eterno, e essa restauração eterna começa com o homem arrependido, salvo, transformado, onde Deus está preparando um povo para o céu, e tudo isso começa a se abrir agora para introduzir o Novo Testamento. Então a gente vê os profetas anunciando isso começando a acontecer, a gente vê os acontecimentos com o Espírito Santo, aqueles que estão recebendo a mensagem que está nascendo, de que acabou de nascer, de que está com um bebê, que é o Messias, e aí começa a acontecer, e aí iniciar o anúncio do reino, Jesus dizendo a chegada do reino, João Batista anunciando e apontando a ele, está aqui o Cordeiro, está aqui o que batiza com o Espírito Santo, está aqui o que pode julgar, está aqui o que tem nas mãos aquele que vai fazer a separação no celeiro. E aí então está sendo a introdução do Novo Testamento, onde a gente vê que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente, é o Deus do antigo, é o Deus do novo, não muda, muda às vezes algumas formas e expressões de foco em Israel, agora foco gentios, mundial, universal. O foco de Deus está se abrindo, está abrindo-se a cortina para um novo tempo, um novo momento que é vivido, que foi até mencionado pelo pastor Ivandir, que o apóstolo Pedro vem e diz, levanta, isso que está acontecendo, calma, eu sei, nós estamos entendendo, é cumprimento de promessa, está lá escrito em Joel, isso que está acontecendo aqui. Então ele está mostrando para não somente os judeus, mas para o mundo, que Deus está avançando para alcançar toda a humanidade, porque ama. Então a gente vai olhar na lição seguinte, a lição de número 6, que é o Espírito Santo no ministério de Jesus. Então aqui é uma introdução, antes de adentrar especificamente no trabalhar do Espírito Santo no ministério de Jesus. E nós vamos hoje já encerrar, o tempo não permite avançarmos. Desde já queremos agradecer a presença dos amados irmãos pastor Eduardo, pastor Evandir, que cooperaram, contribuíram com algo a mais no tema da lição, para que cada um dos nossos amados professores venham preparar a sua lição com dedicação, com empenho, com meditação, oração, com pesquisa, para somar. Nós estamos juntos nesta aula, sendo acompanhante na sua preparação. Você está preparando, meditando, degustando um pouquinho mais do assunto, do tema, você vai fazer a sua pesquisa, o seu esboço, sua preparação para apresentar aos alunos uma lição que seja graciosa, edificante, seja envolvente com seus alunos, que ele participe da aula, para que seja construído um conhecimento sólido, gravado nos corações dos alunos. Desde já, nós agradecemos essa oportunidade de acompanhar você na preparação de aula. Que Deus continue te abençoando, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.